Portuga Rádio, seu canal das horas vagas e invagas. Tudo para aprender o bom e velho português. Fala pessoal, estamos aí com mais uma aula do Portuga Rádio, canal de concurso aí, português no momento. Vamos falar hoje sobre acentuação. É uma coisa bem básica, bem light, mas requer bastante atenção, né? Vamos começar então. O que falar sobre a acentuação? Bom, ao acentuar uma palavra ou justificar a sua acentuação, a gente precisa levar em conta alguns critérios. É necessário dividi-la em sílabas, identificar a sílaba tônica, se a tiver, classificá-la quanto à tonicidade, isso é, quanto à posição dessa sílaba tônica, e finalmente observar a terminação da palavra analisando em sua regra. Desse jeito, antes de entrarmos na regra de acentuação, vamos estudar alguns pré-requisitos necessários para acentuar corretamente uma palavra ou resolvermos uma questão relacionada a esse tipo de assunto. Vamos entrar então nos pré-requisitos. Primeiro, divisão de sílabas. O que é divisão de sílabas? É o conjunto de fonemas pronunciados numa só emissão de voz. Ou seja, você separar as palavras silabicamente, não é letra por letra, mas sim sílabas. Lembrando que toda sílaba terá ao menos uma vogal. Não existe sílabas no português que não existam vogais, certo? Aqui é um exemplo, ó. Não existe sílaba sem vogal. Substantivo, abstenção, gratuito, não é gratuito, é gratuito, certo? Se você pronuncia a palavra de forma errada, você vai separar as sílabas de forma errada também. Se você fala gratuito, na hora de separar as sílabas, você vai colocar um hífen entre o U e o I. E esse hífen não existe. Ele não é um hiato, certo? De forma alguma, ele não é um hiato. O que seria um hiato? No caso aqui, ele é um ditongo, tá, gente? O hiato é exatamente isso, a separação das sílabas entre as vogais, certo? Mas calma aí que a gente já vê isso melhor, tá? Mas aí continua, ó. Ruim não é ruim, né? Não é uma palavra só, ruim. Apesar da gente falar, nossa, o dia tá ruim. O café tá ruim. Não é ruim, é ruim, certo? Dia não é dia. Dia. História não é história, é história, certo? Remédio não é remédio, certo? Você precisa conhecer a pronúncia correta das palavras para você começar a querer separar em sílabas, certo? Vamos para mais um outro exemplo. Não se separam NH, LH, CH, QU e GU, certo? Eles não separam. Manhã, chocalho, barraquinha, ó, guerreira, certo? Outra coisa também que a gente nunca vai deixar junto dois R's, dois S's, você sempre separa SC, entendeu? Esse é o nosso próximo exemplo, ó. Separa-se RR, SS, SC, SC cedilha, XC, ou seja,
Você não vai colocar, pelo amor de Deus, Espiriquitiberto, você não vai colocar esses requisitos dentro de uma separação silábica. Você não vai colocar 2 R's numa sílaba só, 2 S's, SC, XC, SC cedilha e por aí vai. Tudo bem? Tá tudo bem, tá tudo bem. Até aqui tá legal, aqui tá legal. Mas é estranho, é crescimento, né? É um cimento com cres, sei lá, enfim. Bom, vamos lá. Não se separam vogais que formam os ditongos e os tritongos. É aquilo que eu falei lá anteriormente. Olha, caule, vaidade, apesar da gente falar vaidade, você não vai separar o A e o I aí. Não é vaidade, não, é vaidade. Iguais. Olha só o ditongo, ó. Caule, ó, o A e o U formando um ditongo. Vaidade, o A e o I de novo formando outro ditongo. Iguais, tritongo, 3 vogais, entendeu? Uruguais, paraguais, entendeu? O tritongo, ele não vai fugir muito disso não. Você vai ver que são exemplos bem parecidos, né? Que eles não fogem muito da regra, certo? Vamos continuar aqui agora. Separam-se as vogais que formam os hiatos. Lembra que eu falei para você? O que seria o hiato? A pronúncia das 2 sílabas, sendo que há uma sílaba tônica aí, que ela fica nítida para você, entendeu? O que seria uma sílaba tônica? Aquela que tem mais intensidade na pronúncia. Veja só, saúde, olha o U, tá bem claro na palavra. Saúde, egoísta, juiz, não é juiz, né? Saara, não é Sara, Sara, ô Sara, Sara é um nome próprio, Sara, e é com um A só. Saara, também é um nome próprio, né? O deserto do Saara. Creem, entendeu? Fácil, entendeu? Você viu uma sílaba tônica, ela tem grande probabilidade de ser um hiato na hora da separação da sílaba. As consoantes internas não seguidas de vogal, ou seja, as consoantes mudas, elas pertencem à sílaba anterior, certo? Ou seja, técnico, olha o tec, você não é técnico, não, isso não existe. Ela sempre fica na vogal, perdão, ela sempre vai ficar na sílaba anterior. Pensa assim, ela é atrasada, ela é besta, né? Vamos pensar assim. Ritmo, aftosa, acne, egípcio, aptidão, entendeu? Ela é meio demente, ela sempre fica para trás, na sílaba anterior, ela nunca vai para frente, tá? Não é aftosa, acne, egípcio, não. Egípcio, acne, aftosa, ritmo, certo? Não tem como ter dúvidas sobre isso. Isso é coisa de fundamental, pelo amor de Deus. Na divisão silábica não se levam em conta os prefixos, ou seja, não precisam ser mantidos na mesma sílaba, com exceção do sub, a gente vai ver já. Mas ó, bisavô, o prefixo bis, ele não fica isolado dentro de uma sílaba. Você separa, ó, bisavô. O prefixo trans também você não
mantém, ele transatlântico, entendeu? Inter também a mesma coisa, ó, interestadual, entendeu? O R do inter foi para a palavra com quem ele está fazendo a prefixação, certo? Interestadual. Agora, aquilo que eu falei sobre o sub, ele não, ele é uma exceção. Ele você vai mantê-lo dentro da mesma sílaba se vier seguido de consoante. Se ele não vier seguido de consoante, aí sim você vai separá-lo normalmente. Mas se vier seguido de consoante, você mantém na mesma sílaba. Ó, sublinhar, sublocar, sublingual. Entendeu? Vejam que são sempre exemplos que tem um L, né? Mas poderia ser qualquer outra consoante. Você mantém o sub. Agora, e se ele vier seguido de uma letra, uma vogal? Aí não haverá separação, certo? Por exemplo, subentender, subalugar. Veio seguido de uma vogal, então você não vai manter o sub dentro da mesma sílaba, certo? Agora, quando a palavra for terminada em um encontro vocálico, o que seria isso, um encontro vocálico? A gente já chega lá, calma lá, tá? Mas quando a palavra for terminada em encontro vocálico, a gente vai proceder da seguinte forma. Se a sílaba tônica cair no encontro, as vogais irão se separar, formando hiatos. O encontro vocálico nada mais é que o encontro de duas vogais, certo? Mas, diferentemente, você tem que entender que o encontro vocálico você pronuncia as duas vogais. Por exemplo, no gaguegigogu, com GU, GUA, GUE, GUI, GUO, o U não é pronunciado. Então, nesse caso, ele não é um encontro vocálico. Ele é um dígrafo. Mas calma que chegaremos lá. No momento encontro vocálico, você pronuncia as duas vogais. Ó, padaria, melancia, melancolia, pneumonia, pavio, não é pavio, ou pavio, não é pavio, é pavio. A pessoa é pavio curto, não é pavio curto. Claro que nossa linguagem coloquial nos permite falar dessa forma, mas bem sabemos que não é. Se a sílaba tônica não cair no encontro, os sons vocálicos ficarão juntos, formando então assim o ditongo. Se eles separam, eles vão formar hiato. Se eles não separam, é ditongo. Lembrando que para ser hiato, né, tem que haver a consoante tônica e a subtônica, né? A átona, perdão. Tem que haver a consoante, tem que haver a vogal tônica e a átona. A tônica é aquela que você pronuncia com mais exatidão, é a que tem mais ênfase, né? No caso lá, padaria, o ri tá bem mais, né? O i tá é o tônico. Agora, se elas não caírem no encontro vocálico, formam um ditongo, hiato. Se eles não separam, é ditongo.
Lembrando que para ser hiato, se a sílaba tônica não cair no encontro, os sons vocálicos ficarão juntos, formando então assim o ditongo. Se eles separam, eles vão formar hiato. Se eles não separam, é ditongo. Lembrando que para ser hiato, né, tem que haver a consoante tônica e a subtônica, né? A átona, perdão. Tem que haver a consoante, tem que haver a vogal tônica e a átona. A tônica é aquela que você pronuncia com mais exatidão, é a que tem mais ênfase, né? No caso lá, padaria. O ri tá bem mais, né? O i é o tônico. Agora, se elas não caírem no encontro vocálico, formam um ditongo. História, não é história. Já falei, repito, não é história. História. Remédio. Arduo. Carie. Certo? Tem dificuldade? Não tem dificuldade, não é? Vamos lá agora falar agora da sílaba tônica. Para a gente entender o que demônios é a sílaba tônica. É a sílaba produzida com mais intensidade que as outras. É o que eu estou falando aqui há horas. Árvore. Contrato. Pastel. Até peço perdão aqui, ó. Veio errado. Aê. Árvore, contrato, pastel. Vocês entenderam? Então, é a sílaba produzida com mais intensidade que as outras. Tem como errar? Não tem como errar. Sílaba átona é a sílaba produzida com menos intensidade em relação à tônica. Cadeira, ó, o K e o Ra está sendo pronunciado com menor intensidade que a DEI. Cadeira. Lâmpada. O padaí é uma sílaba tônica. Aliás, perdão. O padá é uma sílaba átona. O lâmpada. Jacaré. Entendeu? O que dá pra gente perceber disso? Que, olha só, jacaré, lâmpada, cadeira. Eu dei 3 exemplos onde a sílaba tônica ela é diferente, é localizada diferente em cada palavra. Uma no meio da palavra, outra no começo e outra no fim. Então, é na pronunciação que você vai perceber onde está a sílaba tônica. Consequentemente, achando a sílaba tônica, você acha as átonas. Certo? Vamos falar agora das sílabas subtônicas. Ocorrem nas palavras derivadas. Corresponde à sílaba tônica da palavra primitiva. O que é isso? Ou seja, cafezinho vem de café. Qual a sílaba tônica de café? Fé, café. Fé sendo pronunciado com mais intensidade. Então, em cafezinho, a sílaba subtônica permanece fé. Sozinho vem do que? De só. É a mesma coisa. Sozinho. Facilmente. É a mesma coisa. Fácil. Qual a sílaba tônica de fácil? Fá. Subtônica de facilmente. Permanece Fá. Entendeu, Esperiquitiberto? Tá conseguindo acompanhar aí? Tô conseguindo sim, tô conseguindo. Tá ficando fácil agora. Falou de separação de sílabas aí, a gente tá conseguindo. Esse negócio de hiato, ditongo, tritongo, tônica, átona, tá fácil. Isso aí. Vamos dar prosseguimento então? Vamos. Bora lá então. Sílabas. Opa, perdão.
classificação da palavra quanto ao número de sílabas. Essa também não tem como você errar. É aquela coisa de monossílaba, dissílaba, enfim. Como eu vou saber? Pô, monossílaba formada de uma sílaba só. Pé, dó, mar, Deus, sol. São monossílabos. Certo? E o que é um dissílabo? Pô, dissílabo, dois, dissílabo, dissílaba, duas sílabas. Casa, papel, mala. Inclusive, gente, eu quero deixar um adendo aqui que a Malhação é uma coisa que a gente assiste desde 1994, né? E eu não sei se só eu, mas eu acredito que todos estamos num ponto do tipo, chega. Chegamos a um ponto, essa nova Viva a Diferença. Eu acho que ela devia ser chamada de Viva a Dissílaba. Porque olha o nome dos personagens. É uma questão muito clara de que eles chegaram num ponto que nem sequer nomes eles conseguem criar, né? Vamos dar um exemplo? Os personagens Keila, Benê, Deco, Tato, Ronei, Drica. Vocês perceberam que isso tudo é de sílaba? Juca, Guto, Clara, Lica, Ana, Tina, a avó Nina, tem o vó na frente, mas é Nina, Ellen, Nena, Joca, até dois personagens lá que tem as iniciais do nome como apelido, consegue ser de sílaba, K2, MB. Eu vi apenas uma ou outra, como Tunico, Samantha, Felipe, que são diferentes, que fogem à regra. Ah, mas fogem à regra. Ah, mas você tem que entender que é apelido. O jovem tem esse negócio de apelido, né? Que não sei o que. Tá, mas... Porra. Cabeção. Lembra da Malhação do Cabeção? Cabeção era apelido. E olha que complexidade. Cabeção. Não era de sílaba, né? Já entra no outro que... Pô, aquele outro que também pegaram as iniciais, TDB, né? Que o pessoal brincava tudo de bom lá. TDB. Tinha uma sílaba a mais. Poxa, quantos nomes nessa malhação temos com dissílabo? E é só dissílabo, não é outro, é só dissílabo. É malhação viva a dissílaba. Não é viva a diferença, é viva a dissílaba, a complexidade de formar nomes de sílabos. Mas enfim, deixo aqui apenas o meu adendo. Trissílabos, com 3 sílabas: escada, sábado, colégio. Polissílaba, com mais de 3. Né? Tudo que tiver mais de 3 sílabas é polissílabo. Não existe quadrissílabo, 15 sílabos, 6 sílabos. Que coisa é isso? Pelo amor, que merda é essa? Não. Tudo que tiver mais de 3 sílabas, polissílabos. Matemática, polimento, paralelepípedo, certo? Difícil? Não, né? Mas espera aí, se você não souber separar, se você não souber pronunciar uma palavra corretamente, você vai analisá-la erroneamente também. Porque se eu separo elas nas sílabas erradas, eu não vou conseguir classificá-la direito dentro disso. Dissílabo, monossílabo, trissílabo, polissílabo, enfim, vou ter mais dificuldade, certo? Então,
volto a dizer, é necessário compreender corretamente a pronúncia das palavras. Agora, ó, classificação da palavra quanto à posição da sílaba tônica ou quanto à tonicidade. No caso da monossílabos, dividem-se em tônicos e átonos. Os tônicos são pronunciados com maior intensidade, enquanto os átonos são pronunciados com menor intensidade, certo? Mas vamos dar uma questão aqui para vocês perceberem direito. Aqui, ó, ela tem um que misterioso. Ela diz que voltaria logo. O primeiro dissílabo, o que, é pronunciado com maior intensidade. Já o segundo é pronunciado com menor intensidade. É como se fosse um que. Ela disse que voltaria logo. Ela tem um que misterioso. Parecendo esse que com menor intensidade, ela parece uma sílaba da palavra seguinte, que voltaria. Certo? Parece que é uma palavra só, que voltaria. Parece que pertence a uma sílaba da palavra voltaria, certo? E você tem que tomar cuidado com isso. Essa questão de átonos e tônicos, certo? Agora, são monossílabos tônicos os substantivos sol, mar, fé, pé, dó, os adjetivos cru, nu, mas, né? Lembrando que existem mas, mais e mas com acento, nesse caso mas com acento, que é um adjetivo, né? É um antônimo de bom, né? Não ande com más companhias, a gente viu isso lá na primeira aula, tá? Se você não viu ainda, dá um play lá, que você consegue compreender. A primeira ou segunda aula, perdão, acho que foi a segunda. Mas enfim, os verbos de, le, fez, de dar, le, de ler, né? Fez, fazer. Os advérbios só, já, lá, certo? São monossílabos átonos. Lembrando que tônico é o forte, o átono é aquele fraquinho. Os artigos o, a, os, as, as preposições de, em, por, com e sem. As conjunções e, nem, mas, pois, ou, certo? É difícil? Não é difícil. Esses átonos, você percebe que você pronuncia eles com menor intensidade, certo? Agora, os pronomes podem ser tônicos e átonos. São tônicos o eu, tu, nós, vós, mim, ti, si. E são átonos me, te, se, lhe, nos, vos, o, as, a, o, os, a, as. Certo? A gente pode entender que o tônico são normalmente os pronomes do caso reto, né? Eu, tu, nós, vós, entendeu? Agora o átono seria já do caso oblíquo, né? Me, mim, aliás, mim não. Me, te, lhe, nos, vos. Não é nós, nem vós. Olha o acento agudo aí. Tem acento agudo? Não. Então é nos, vos. Despedimo-nos. Entendeu? Encaminhei-vos. Não é vós, não é nós. Entendeu? Agora umas observações aqui para vocês entenderem ainda melhor esse caso. Perceba que nem todos os monossílabos tônicos são acentuados. Já os átonos não são acentuados. Vocês entenderam? Nem todos os tônicos têm acento, mas os átonos não são acentuados. É aquilo que eu acabei de falar de nos, vos, nós, vós, certo? Tem acento, então não é tônico. Aliás, não é átono, perdão. Se ele tem acento, ele não é átono. Ele pode ser tônico com
ou sem acento, mas acento no átono não existe. Os monossílabos tônicos não possuem a mesma tonicidade dos monossílabos átonos. Bem basicão, bem prático, bem fácil, certo? Eles não têm a mesma tonicidade. Você vê claramente, é o que eu acabei de falar. Nós, vós, nos, vos, tem a mesma tonicidade? Não, não tem. É completamente diferente. Escreve-se da mesma forma, com exceção do acento. Mas às vezes nem a questão de existir ou não acento é um átono, um tônico, entendeu? Os monossílabos não são oxítonos. A classificação em oxítonas só é usada para palavras de 2 ou mais sílabas. Compreenderam? Como assim? O que é um oxítono? Tá curioso? Quer saber o que é um oxítono? Ah, meu caro amigo, vamos ver a próxima aula então? A próxima aula eu explico direitinho essa questão de oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, mas desde já a gente pode deixar o seguinte, que oxítonos é quando a sílaba tônica é a última. Mas se o monossílabo só possui uma única sílaba, como ele será um oxítono? Se ele não possui mais de uma. Então, não existe. Falou em monossílabo, ele não é oxítono. Não é uma monossílaba oxítona, certo? Lembrando que oxítona é a sílaba tônica é a última. Giló, estudar, guaraná, trator. Mas calma que isso são cenas do próximo capítulo. Por enquanto, é só, pessoal. Eu vou ficando por aqui. E continue aqui próxima aula. Oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, hiatos, monossílabos tônicos, separação das... Você vai perceber quais são as classificações das paroxítonas, oxítonas, proparoxítonas e umas coisinhas a mais aí que eu deixei guardado aí na manga, certo? Tudo bem, pessoal? Até mais, abraço, tchau. Você assistiu a mais um episódio do nosso canal Portuga Rádio. Não deixe de comentar, tirar suas dúvidas, estamos sempre à disposição. Curta a nossa página e siga o nosso canal. Compartilhe, divulga, peça para a mamãe comprar e levar para casa. Pera aí, não é produto. Curte aí do mesmo jeito, vai. Portuga Rádio, sempre uma novidade para você.